Mas nessa noite eu quero compartilhar algo que tem não apenas inquietado o meu coração, mas que tem aquecido o meu coração. Você sabe que tudo que Deus faz começa com uma inquietação, quase sempre. Nós somos desconfortados, nós somos pressionados, e aí buscamos a face do Senhor e a sua palavra nos dá uma direção. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 30. Nós vamos ler apenas 3 versículos, Gênesis 30, do 37 ao 39. Deixa a sua Bíblia aberta, tudo que eu vou falar está, de alguma forma, conectado a essa leitura. Mas antes eu queria que você entendesse o contexto e o desafio que nós temos aqui nessa noite. Eu percebi que a linguagem da igreja aqui nesse lugar é busca por avivamento. Eu estou certo? Quantos aqui estão buscando renovação espiritual, de fato? Todos nós precisamos de renovação espiritual. E sabe, meus amados, normalmente quando pensamos em avivamento, pensamos no que o Espírito vai fazer, pensamos no vinho novo que Deus vai prover. Mas há um avivamento que precisa acontecer, que eu chamaria de o avivamento dos odres. Porque de nada adianta que o vinho novo seja derramado se os odres não forem novos, se as nossas vidas não estiverem dimensionadas para aquilo que Deus quer fazer. Nós temos um jogo a virar. Eu não sei se você já pensou nisso, mas nós somos muitos evangélicos no Brasil. Nós somos dezenas de milhões de crentes enchendo as igrejas, pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus. Isso é maravilhoso, é fruto de moveres do Espírito Santo. Mas há algo que não está proporcional ao volume que nós somos. Apesar de tantos, nós ainda não conseguimos impactar ao ponto de mudar a fibra moral da nossa nação. Eu não sei se você concorda comigo. Nosso volume já é suficiente para interferir, inclusive nos destinos políticos da nação. Mas, apesar de tantos, o Brasil ainda é conhecido aqui e lá fora como uma terra de corrupção, como o país do carnaval, da prostituição infantil e de tantas coisas que nos envergonham. E isso me inquieta. Me inquieta porque uma igreja volumosa já deveria ter causado um impacto tal que mudasse essa história, essa fibra moral da nação. E anos atrás, conversando com Deus, resmungando diante de Deus sobre isso, Ele me levou a esse texto que eu quero ler com você. E eu espero que ele ilumine sua mente, como fez com a minha naqueles dias, para que você entenda que desafio nós temos diante de nós. Gênesis, capítulo 30, versículos 37 a 39. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim, escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se. E conceberam quando vinham a beber, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias, listadas, salpicadas e malhadas. Confere, está na sua Bíblia também? Quantos já tinham lido esse texto alguma vez na vida? Levanta a mão aí. Gente, pelo menos Gênesis 30 você já chegou, não é? Sabe aquela leitura que a gente promete fazer no início do ano, da Bíblia toda? Você vai marcando na cartelinha. A Gênesis 30 você chegou, né? Hã? Começou a ficar mais difícil ali em Levítico, não foi? Quantos já leram a Bíblia toda? Uau, glória a Deus, esse povo ama a palavra do Senhor.
Se você não leu, hoje é um bom dia para começar, mas você tem que passar de Levítico, ok? Bem, queridos, eu quero colocar em você os óculos que eu preciso para que você enxergue o que eu enxergo aqui. Essa é parte da história, preste muita atenção, você tem que entender essa introdução. O que está aqui é parte da história de dois pastores, literalmente, dois homens que trabalhavam com ovelhas. Um se chamava Jacó e outro se chamava Labão. Alguém aqui já ouviu falar do pastor Labão? Ele não era gente muito boa, mas era pastor. Esses dois homens tinham histórias diferentes, propósitos diferentes. O pastor Labão era muito diferente do pastor Jacó. O pastor Labão olhava para as ovelhas e via nelas uma oportunidade. Labão não tinha nenhuma relação direta com Deus, você não vai encontrá-lo tendo experiências com o Senhor. Ele não é um homem de altar. Ovelhas para Labão significam poder, status, dinheiro. Curral cheio era o que interessava ao pastor Labão. O pastor Jacó era bem diferente. Ele também trabalhava com as ovelhas, mas Jacó era homem de Deus. Jacó tinha ascendência, Jacó tinha herança espiritual. E tudo o que Jacó fazia na vida, em última instância, visava cumprir o propósito de Deus. Pastor Labão e pastor Jacó. Aqui, nesses 3 versículos, nós temos o desfecho de um acordo que os dois fizeram. Jacó chegou para Labão, que era seu sogro, você sabe, e disse: olha, eu já tenho lhe servido por muitos anos, eu preciso trabalhar pelo meu próprio rebanho. Então nós precisamos seguir caminhos diferentes, afinal de contas nós somos muito diferentes um do outro. E dali Jacó sai com um acordo que você vai concordar comigo, não lhe era muito favorável. Porque o que eles acertaram foi o seguinte: ok, Jacó, então continue trabalhando com as ovelhas, e de hoje em diante, as ovelhas que nascerem listadas, salpicadas, malhadas, ou seja, as ovelhas que trouxerem marcas na sua pelagem, serão suas, disse Labão. As ovelhas que nascerem com a pelagem uniforme, serão minhas. Ora, meu irmão, você não precisa ser um geneticista, um veterinário, um especialista para saber que as ovelhas tendem a nascer com a pelagem uniforme. As manchas na pelagem das ovelhas são um gene recessivo, é mais raro, concorda comigo? Quando você vê assim um rebanho de ovelhas, normalmente são todas branquinhas, não é? E raramente aparece uma ovelha, como a gente diz, na roça. Tem alguém além de mim que é da roça aqui? Não, eu sou filho de fazendeiro. Eu sei do que eu estou falando. Normalmente as ovelhas pintadinhas são mais difíceis. Preste muita atenção. Então, claro, o rebanho de Labão cresceria muito mais do que o rebanho de Jacó. E o que tem isso a ver conosco? Tudo a ver. Quando eu perguntava: Senhor, por que nós somos tantos no Brasil? Por que as nossas igrejas estão abarrotadas de crentes e nós estamos salpicados no meio da sociedade, mas nós não conseguimos ainda mudar a fibra moral da nossa nação? O que o Espírito me disse foi: Danilo, de fato, aquilo que se chama de igreja evangélica no Brasil é muito volumoso, mas uma boa parte disso é rebanho de Labão. Uma parte disso é fruto de homens e mulheres que veem no ministério apenas oportunismo. Não estão preocupados realmente em cumprir um chamado, apenas em se darem bem. E como resultado desse ministério sem compromisso no altar, há muitas ovelhas enchendo os templos ou os currais,
mas elas não trazem nenhuma marca distintiva em suas vidas. Quando elas saem do domingo à noite e se misturam com o povo lá fora na segunda-feira, elas não causam nenhum impacto, porque fazem negócios do mesmo jeito que fazem os que não têm Deus. Elas edificam suas famílias sob os mesmos pecados que aqueles que estão no mundo fazem. Pode ser chocante você ouvir isso. Ainda bem que isso não define a igreja do Senhor. Porque, obviamente, no Brasil, muitos são rebanho de Jacó. Muitas igrejas são conduzidas por homens e mulheres que têm temor a Deus, que estão no ministério porque foram chamados, que estão dedicando a sua vida porque receberam de Deus uma vocação, e que entenderam que não basta ter volume, que é preciso que cada crente leve consigo por onde ande as marcas do Cordeiro. Um testemunho que os distinga do mundo. Não estou falando de cacuetes evangélicos, não estou falando de religiosidade, eu estou falando do fruto do Espírito, do caráter de Cristo, da vida de Deus que precisa se manifestar em cada um de nós, em todas as dimensões, em como eu faço negócio, em como eu crio filhos, em como eu trato a minha esposa, em como eu me relaciono com as pessoas em geral. Então, amados, como Jacó naquele tempo, nós temos um jogo a virar. Eu estou aqui e a única oportunidade que eu terei de ministrar a vocês nessa ocasião, eu preciso deixar esse recado. Nós precisamos fazer com que o rebanho de Jacó cresça mais do que o rebanho de Labão. Eu acho que você já está entendendo a proposta. Nós precisamos não apenas ser muitos, sim, precisamos ser muitos. Mas nós precisamos que cada um leve consigo um testemunho irrepreensível de Cristo. A questão é como é que nós vamos fazer isso. É bem mais difícil produzir crentes fiéis do que produzir crentes animados. É bem mais difícil gerar cristãos que têm um testemunho impactante do que simplesmente gerar cristãos que põem uma Bíblia debaixo do braço no domingo, frequentam os cultos, mas na segunda-feira se esquecem dela. E você sabe qual é o segredo para virarmos esse jogo? Porque no dia em que nós virarmos esse jogo, no dia em que o rebanho de Jacó for maior do que o rebanho de Labão nesse Brasil, ele se curvará aos pés de Jesus Cristo, e essa tem que ser a nossa ambição. Mas eu não estou aqui para fazer um diagnóstico apenas, eu estou aqui para mostrar para você que há uma forma de fazer. O milagre aconteceu, e nós lemos nos três versículos, a princípio aqui. Jacó tinha o desafio de fazer com que ovelhas se multiplicassem com marcas. O que ele fez? Bom, nós lemos que Jacó, ele colheu algumas varas verdes, e ele gastou tempo trabalhando nas varas. Preste muita atenção. Jacó entrou no mato, na verdade ele procurou algumas árvores, cortou varas verdes dessas árvores. Ele gastou tempo trabalhando nas varas, fazendo marcas nas varas. As marcas que ele queria ver no rebanho, ele fez nas varas. E depois de prontas essas referências, diga comigo, referência. Diga de novo, referência. Essa é a palavra-chave para nós aqui nessa noite, meus irmãos. Deus precisa de referências para a multiplicação de um rebanho santo nessa terra. E referências não surgem do nada. Então Jacó trabalhou as referências. Ele cavou as varas. E depois de fazer marcas nas varas, ele as expôs diante do rebanho, para que as varas influenciassem a multiplicação do rebanho. Jacó fez
Isso foi milagroso, porque depois de feito isso, a Bíblia diz que as ovelhas vinham e concebiam diante das varas, e 4 meses e pouco, 5 meses depois do tempo de gestação de uma ovelha, elas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. E assim o rebanho de Jacó passou a crescer mais do que o rebanho de Labão, milagrosamente. É um milagre. Não tente fazer isso em casa, porque não vai dar certo com você, ok? Mas o que Jacó fez foi exatamente o que Jesus fez e o que Jesus nos mandou fazer. Eu chamo de o mandamento da ressurreição. Depois de ter vencido os nossos inimigos, e ele os venceu, amém? Porque ele venceu o pecado na sua carne, ele venceu o inferno descendo ao Hades e pisando na cabeça de Satanás, e ele venceu a morte ressuscitando ao 3º dia. E depois de vencer os nossos inimigos, ele se apresentou aos seus discípulos. E qual era a conversa do Jesus ressurreto? A conversa era essa: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Se você quiser que eu traduza, ele estava dizendo: quem manda aqui e em qualquer outro lugar do universo que você imagine sou eu. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, isso tem consequências. Já que eu tenho toda a autoridade, eu tenho um mandamento. Não é uma sugestão, é um mandamento para vocês. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos nós sabemos dizer de cor e salteado esse texto bíblico. Mas talvez nem todos entendamos o que significa. E nem todos estejamos empenhados como deveríamos em cumprir essa missão. Fazei discípulos. Essa ordem mexe comigo o tempo todo. Fazer discípulos não é só converter pessoas. Tem gente que pensa, bem, se eu atravessar ali a rua, encontrar uma pessoa perdida, pregar-lhe o Evangelho, e essa pessoa receber sinceramente a Jesus como seu Senhor e Salvador, pronto, fiz um discípulo. Não fez, não. Na verdade, você conduziu alguém à salvação. Parabéns para você nessa data querida. Mas o discipulado deve começar a partir daí. Você gera uma pessoa em Cristo, e fazer discípulos é ensinar essa pessoa no caminho de Deus, ao ponto que ela se torne madura, tenha condição de fazer o mesmo com outras. Isso é fazer discípulos. E foi o que Jesus fez. Eu não sei se você está atento a esse detalhe. Jesus veio, ele tinha um ministério curto. Por 3 anos ele se manifestou a Israel. Ele tinha 3 anos, então, para realizar a sua obra. E ele tinha o propósito da multiplicação. Jesus, ele veio para conquistar o mundo. Então, as multidões faziam parte do seu propósito. Mas se você pensa que Jesus se dedicou às multidões, prioritariamente, eu quero lhe dizer que não. Você precisa ler de novo a Bíblia. No começo do seu ministério ainda, antes de ser famoso, antes de que as multidões o perseguissem para onde ele fosse, depois de ter ganho os primeiros discípulos, a Bíblia diz em Marcos capítulo 3, que depois de uma noite de oração, Jesus reuniu aqueles primeiros seguidores e separou 12 homens, diz a Bíblia, para estarem com ele e para enviá-los a pregar e a expelir demônios. Preste atenção, para estarem com ele e para enviá-los. Processo e propósito. Diga comigo assim, faz o gesto. Para estarem com ele, processo, relacionamento pessoal. E para enviá-los, propósito, liderança, ministério. Foi assim que Jesus fez. Esse é o plano A de Deus para a edificação da igreja. Fazer discípulos, preparar referências. Eu não sei,
Talvez se fosse eu, com tão pouco tempo para levantar uma igreja enorme, eu faria diferente. Se eu fosse Jesus, talvez eu alugaria um cinema no centro de Jerusalém, conseguiria patrocinadores num canal de televisão. Mas não, sabe o que Jesus fez? Jesus trouxe para junto de si 12 homens, na verdade um grupo um pouco maior do que esse, com o propósito de formá-los. Assim como Jacó colheu algumas varas e trabalhou nelas para que elas se tornassem as referências da multiplicação, Jesus colheu alguns homens, trouxe para junto de si relacionamento pessoal, com o propósito de transferir a vida que ele tinha, a visão que ele tinha, o coração que ele tinha para esses homens. E uma vez que esses homens estavam prontos, Jesus os expôs e eles se tornaram a referência de uma igreja que se multiplicou e que impactou o Império Romano e que se tornou um assombro naquela primeira geração. Vocês estão entendendo a minha proposta? Nós precisamos recuperar isso na igreja, irmãos. Nós estamos ocupados em fazer muitas coisas na igreja, mas talvez não estejamos ocupados em fazer o principal. Como eu disse, o plano A de Jesus Cristo para a edificação da igreja é fazer discípulos. E o plano B, pastor? O plano B não existe. O B, o C, o D, fomos nós que inventamos. O que Jesus nos mandou foi ser e fazer discípulos. Agora, eu queria mostrar para você aqui, nesse texto que nós lemos, que vai funcionar nessa noite aqui quase como uma parábola viva. Porque o que aconteceu aqui foi literal, aconteceu exatamente assim, um milagre. Mas representa um processo que nós precisamos resgatar nas nossas igrejas, nas nossas vidas. E existem alguns conceitos aqui que se nós entendermos, nós vamos virar esse jogo e o rebanho de Jacó será maior do que o rebanho de Labão no Brasil. O primeiro conceito, queridos, é o conceito, se você gosta de anotar, anote. Se você não gosta de anotar, aprenda a gostar, porque se você confia na sua memória, você vai ficar sem a palavra em pouco tempo. Mas ok, o primeiro conceito é maleabilidade. Diga comigo, maleabilidade. Calma, fala devagar, senão você tropeça e começa a orar em línguas aí. Maleabilidade. Por que maleabilidade? A Bíblia diz no texto que nós lemos que Jacó tomou varas verdes. Você prestou atenção nesse detalhe? Jacó tomou varas verdes. Alguém aqui faz ideia do porquê ele buscou varas verdes? Alô, tem alguém aí? Porque varas verdes são moles. Porque varas verdes são flexíveis, são maleáveis, são tratáveis. Se ele buscasse varas secas, as varas iriam oferecer a resistência. E provavelmente algumas delas se quebrariam na sua mão. E aqui começa, queridos, o povo que Deus vai levantar para ser referência da multiplicação e do avivamento é um povo quebrantado, é gente que quer mudar de vida, é gente que quer aprender, é gente que não se ofende em ser corrigida. Varas verdes. Será que você é uma vara verde? Você aceita tratamento? Ou você é daqueles crentes que traçam uma linha ao redor de si e dizem, isso aqui é a minha vida, minha privacidade, ninguém entra. Porque se você não está aberto para ser produzido, feito discípulo, aliás, eu gosto dessa expressão, fazei discípulo, porque discípulo a gente não ganha, a gente não acha, a gente não rouba, discípulo a gente faz, é um trabalho árduo. Discipulado tem muito a ver com paternidade.
Eu gerei um filho, mas o trabalho maior não foi gerá-lo, foi fazê-lo se tornar um adulto digno como seu pai. E esse processo de formação é que nós devemos entender como discipulado. Mas ele só acontece com pessoas quebrantadas. Se tem uma coisa impossível, é você fazer de alguém cheio de si um verdadeiro discípulo. Já está cheio de si. É por isso que Jesus, quando foi colher as suas varas, ainda no início do seu ministério, eu fico pensando, puxa vida, ele tinha tão pouco tempo, 3 anos, não é, pastor? Talvez seria melhor que ele fosse a uma escola rabínica em Jerusalém, batesse na porta e dissesse, vem cá, quem são os melhores alunos dessa escola? Me dá aí 12 judeus cheios de Bíblia, que quando eles espirram, sai versículo. Mas não, Jesus não foi buscar seus candidatos à referência numa escola rabínica. Ele foi à Galiléia dos gentios, procurar no meio de gente simples, gente que não estava endurecida pela religião, gente que não estava ensoberbecida pelo conhecimento, gente que queria apenas mudar de vida e que viu nele a possibilidade de receber uma nova mentalidade. E ali no meio daquele povo simples, Jesus disse, ei, você quer vir comigo? Venha, 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 venha. E eles, deixando tudo, seguiram. Tem gente que pensa nos 12 de Jesus como se eles fossem assim os vencedores de um grande vestibular espiritual, homens super espirituais escolhidos a dedo. Não, longe disso, amados. Na verdade, eles eram bem carnais a princípio, sabe? A única virtude que Jesus buscou neles naquele começo foi se eram flexíveis. Se estavam dispostos a aprender, não apenas aprender doutrina, mas a aprender um novo estilo de vida. Se estavam dispostos a mudar o seu comportamento a partir das interferências do seu líder. Será que nós temos varas verdes aqui nessa noite? Gente que está a fim de mudar, que está a fim de crescer, que está a fim de aprender. Gente que não se sente ofendida quando o seu líder, seu pastor, seu discipulador chega e diz, ei, não é assim que se trata uma mulher, você precisa aprender com Cristo. São esses que o Senhor vai usar, que vai preparar como referências da multiplicação. Diga mais uma vez, maleabilidade. O segundo conceito que eu queria deixar com vocês aqui é o conceito de diversidade. Diversidade. Eu sei que essa é uma palavra que está meio estranha nesses últimos tempos. Mas diversidade é de Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz que Jacó buscou varas verdes, de álamo, de aveleira e de plátano. Ou seja, as varas eram diferentes. Você prestou atenção a isso? As varas eram diferentes. As varas podem ser diferentes. As varas devem ser diferentes. Eu estou falando coisas aqui tremendas, mas que você não acessou ainda, então vou lhe ajudar. Meu amado, o projeto do discipulado não é um projeto de formar crentes em série. O projeto do discipulado não é o projeto de anular a sua personalidade. O que eu quero dizer é que, independente de qual seja o seu temperamento, de qual seja a sua cultura, de qual seja a sua condição financeira, de qual seja a sua história, independente disso e de tudo mais, se você tiver um coração quebrantado, você pode se tornar uma referência no meio da igreja. Alguns pensam que Deus só usa um tipo de gente. Precisa ser carismático, precisa ser muito sábio. Bem, se fosse assim, eu estaria alijado. Eu teria sido colocado para fora. Pensa num jovem extremamente tímido. Foi assim que o Senhor me chamou para o ministério.
Não, extremamente, quase que doentiamente tímido. Mas, vara verde. E o Senhor disse, vou usar você. Sabe, eu rodo pelo Brasil, eu sou pastor local, eu me dedico, acima de tudo, à igreja que Deus me deu a pastorear. Mas eu estou rodando por esse Brasil, e às vezes pelas nações. E eu percebo que em alguns lugares as pessoas não entenderam o que é fazer discípulos. Eu vou a alguns grupos evangélicos e eu percebo que o que se está reproduzindo é a personalidade do líder. Você vai a uma igreja, se você fizer qualquer conexão direta, o pecado é seu, só estou dando um exemplo, tá? Mas você vai a uma igreja, e independente de quem esteja no púlpito, vai ser uma cópia mal feita, um arremedo do líder principal. Até os trejeitos, até o sotaque vai ser igual. Porque dentro daquele grupo o que se está buscando é reproduzir a personalidade de alguém. Mas no discipulado, nós não reproduzimos a nossa personalidade. No discipulado, nós reproduzimos as marcas de Cristo na vida de pessoas diferentes e que vão continuar sendo diferentes entre si. Se você entendesse isso, você se incluiria. Sempre quando eu falo de diversidade, eu me lembro de uma ocasião, nós estávamos num retiro de líderes de célula de nossa igreja. E nós somos uma igreja em células, nós temos centenas e centenas de líderes. Naquele tempo já eram muitos, ao ponto de que eu não conhecia todos. E uma senhora, então, naquele retiro, ela pediu a oportunidade para dar o seu testemunho. Eu não a conhecia, mas, bom, ela era uma líder da minha igreja. Então eu lhe entreguei o microfone, uma mulher muito simples. E ela começou o seu testemunho dizendo, meus irmãos, a paz do Senhor. Ela disse, eu cheguei aqui a essa igreja há tanto tempo atrás, talvez uns 2 anos, não me lembro exatamente. E ela disse, eu era alcoólatra, analfabeta, prostituta, mãe de 7 filhos, todos sem pai, estava vivendo na miséria. Que currículo, hein? Depois de dizer como ela chegou na igreja, ela abriu um sorrisinho, ainda faltando uns dentinhos na boca. E ela disse, mas agora, graças a Deus, eu já sou uma líder. Eu já tenho a minha célula e já multipliquei a minha célula, já enviei a minha primeira discípula. Uau! E eu estava ouvindo o testemunho daquela irmã, e eu estava me emocionando lá atrás, porque eu pensei, meu Deus, imagine essa mulher chegando numa igreja sem visão. Então ela chega no domingo, depois da escola dominical, e procura o pastor e diz, pastor, muito prazer, eu queria servir ao Senhor aqui nessa igreja. O pastor olha para ela e fala, pois não, irmã, qual é a sua experiência? Ela diz, bem, até ontem eu fui prostituta. Eu sou analfabeta, não sei ler nem escrever. Eu gosto de tomar umas. E eu tenho 7 meninos em casa para criar. Não sei como, mas pastor, estou aqui para ajudar. Que tal? Aí o pastor, se ele for gente boa, a maioria dos pastores é gente boa, né? Se ele for gente boa, ele vai olhar para ela assim com aquela cara comprida de pena, e vai falar, ô irmã, não irmã, vem cá, olha, faz o seguinte, senta aí que a gente vai cuidar de você. Porque toda a perspectiva dessa mulher vai ser cuidada, porque ela é uma pobre coitada. Mas quando essa mulher chegou na nossa igreja, ainda cheirando cachaça, ainda com a vida desordenada, no primeiro dia que ela entrou, uma líder olhou para ela e disse, chegou uma líder, eu vou trabalhar, eu vou fazer dela uma referência, eu vou fazer dela uma discípula verdadeira, eu vou me dedicar a ela. E assim aconteceu, ela se tornou uma líder.
Até hoje ela é uma líder. Estou contando de algo que aconteceu muitos anos atrás. Uma líder multiplicadora. Se você me perguntar, mas que tipo de gente ela ganha? Que tipo de gente ela forma para Cristo? Bem, ela ganha prostitutas, ela ganha alcoólatras, ela ganha pessoas da favela, da comunidade pobre. Gente que, se eu mandar o meu discípulo, o doutor fulano de tal, ele não consegue comunicar o evangelho. Essa mulher está cumprindo o seu papel. Diga comigo: diversidade. Você não precisa ser igual a ninguém para ser usado por Deus na igreja. Você pode ser aquele sanguíneo que chega na festa e logo todo mundo está à sua volta. Ou você pode ser aquela pessoa tímida que chega e talvez ninguém note. Não importa, se você estiver cheio da vida de Deus, cheio do Espírito Santo, você vai se tornar um modelo para a multiplicação da igreja do Senhor. Diversidade. Você já pensou em quão diferentes eram os discípulos de Jesus? As 12 varas que Jesus escolheu, eles eram muito diferentes, irmãos. Tinha lá o Pedro, que falava mais do que a boca, não é verdade? E tinha lá o tal de Bartolomeu, que a gente não sabe nem se ele falava. Mas a grande questão é que Jesus viu neles um coração ensinável. Diversidade. Bem, então Jesus escolheu varas verdes, varas diferentes. E o que ele fez com as varas? Você prestou atenção? O que Jacó fez com as varas? Diz aqui na minha Bíblia que ele lhes removeu a casca. Diga ai. Não, esse ai não foi doído, irmão. Ponha-se no lugar da vara, tá bom? Você é a vara, eu vou ler de novo. E lhes removeu a casca. Ai! Aqui nós estamos entrando no processo que se chama fazer discípulos. Fazer discípulos nada mais é do que remover cascas. Ou, se você quiser um termo mais bíblico, que tal tratar com a sua carnalidade, com a minha carnalidade? Foi o que Jesus fez com aqueles homens. Jesus, durante 3 anos, removeu cascas, cavou. Sabe o que Jacó fez? Ele pegou um instrumento cortante, talvez um canivete, sei lá, um facão, não sei qual era o tamanho. Eu sei que ele pegou aquele instrumento e ele feriu as varas para descascá-las, para fazer as marcas necessárias. E é o que está faltando à igreja. É isso que diferencia o rebanho de Labão do rebanho de Jacó. O rebanho de Jacó apenas é ajuntado, enche os currais, enche os templos, mas o rebanho de Labão é produzido, é trabalhado. Muitas vezes esse processo é doloroso, sim, é doloroso. Mas é necessário. Você já prestou atenção em quantas vezes Jesus teve que sacudir aqueles seus discípulos? Imagine essa cena. Você já deve ter lido na sua Bíblia. Jesus dirigindo a Kombi e os 12 aqui atrás. Você lembra desse texto? Não tinha Kombi? Jesus não tinha? Claro que tinha, gente. Todo missionário tem uma Kombi em algum momento da sua vida. Mas pelo menos imagine a cena, tá? Só para trazer para a nossa realidade. Já está aqui, ó, Jesus dirigindo a Kombi, ó. E os 12 aqui atrás conversando entre si. De repente, Jesus para no acostamento, olha para trás e pergunta: ei, o que vocês estão conversando aí? Aí eles disfarçam e tal, deve ter sido o Pedro. Pedro é quem entregava sempre, né? O Pedro fala: não, é o seguinte, Senhor, a gente está aqui discutindo sobre quem é o maior. Aí eu imagino Jesus falando assim: desce todo mundo da Kombi. Senta aí na grama, vai, senta. Aí senta todo mundo na grama, e o que Jesus vai fazer? Descascar. Ele vai falar: pessoal, vocês estão com a cabeça onde? Vocês estão do mundo?
Porque no mundo é assim, um quer engolir o outro, um quer mandar no outro, um quer ser maior. Nós somos do reino. No reino de Deus, o maior é aquele que serve, entendeu? Cabeção. O que Jesus está fazendo? Jesus está arrancando cascas. Ou você acha que aqueles 12 sempre foram santos, super espirituais? Tem gente que imagina Jesus andando pela Galileia assim, na frente, não é? E os 12 atrás, todo mundo com a auréola sobre a cabeça. É assim que você imagina? Eles eram carnais, como todos nós. Sabia? Quem vê o João, eu sou encantado com o João. Você lê as cartas de João, quanto amor, não é, irmãos? Olha como ele escreve. Filhinhos, olha que doce. Filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se alguém pecar, calma é por minha conta, é só para dar ênfase. Temos um advogado junto ao Pai que está nos céus. Uau! Que amoroso João, não é, irmãos? É um tchuque-tchuque esse João. Mas não foi sempre assim, não. Esse é o João maduro, esse é o João pronto, esse é o João referência. O João que chegou na equipe de Jesus era um galinho de briga. Jesus pôs até um apelido nele e no seu irmão, filhos do trovão. Foi o João que, quando Jesus quis passar com a sua turma por Samaria, e os samaritanos não gostavam de judeus, não queriam deixar, o João deu um passo para frente e falou: deixa comigo, Senhor. Se o Senhor quiser, eu faço descer fogo do céu e acabo com essa raça. Eu fico imaginando Jesus botando a mão na cabeça e falando: ô João, João, você não sabe ainda de que espírito você é. João, o Filho do Homem não veio acabar com essa raça, João. O Filho do Homem veio restaurar essa raça. Ai! Percebe que aquele processo foi um processo de confronto muitas vezes. Claro, tinha o estímulo, tinha o ensino, tinha o modelo, tinha o exemplo, mas muitas vezes tinha um confronto. Quantas vezes você vai ver Jesus dizendo: por que vocês têm tão pouca fé? Eu já não disse para vocês que tudo quanto vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele fará. Porque vocês não pedem, meus filhos. O que Jesus está fazendo? Removendo cascas. Esse é um processo, amado. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu me dedico a esse processo a vida toda. É bem mais fácil pregar. Puxa, aqui no púlpito, ainda mais um púlpito bonito como esse. Fala a verdade. Eu não pareço grande coisa daqui? Mas eu não faço discípulos daqui. Não. Eu faço discípulos quando eu faço o que Jesus fez, quando eu trago pessoas. Não dá para trazer uma multidão. Eu trago alguns para dentro da minha vida. Eu faço discípulos quando eu chamo um dos homens da minha igreja com um propósito e falo: vamos fazer uma viagem comigo. E eu o sento do meu lado no carro, não apenas para ele me acompanhar numa viagem, mas para que ele aprenda, olhando para mim, como é que um crente se porta no trânsito. É assim que nós fazemos discípulos. Tem que ser no relacionamento pessoal, conhecendo e tendo a liberdade de tocar na ferida. É por isso que muita gente prefere se sentar no domingo, num banco de igreja e ouvir uma pregação, nada mais. Mas Jesus não me mandou fazer pregações, Jesus me mandou fazer discípulos. E fazer discípulos é remover cascas, é agredir a carne, é chamar a espiritualidade. Você está me entendendo, querido? Se a igreja não se dedicar a isso, isso é relacionamento pessoal. A igreja perdeu muito do seu poder quando ela migrou de Jerusalém para Roma. Em Jerusalém era uma comunidade, era uma família, eram pessoas que se olhavam nos olhos, eram irmãos mais velhos ensinando irmãos mais novos a crescerem. Mas aí fomos trocando os relacionamentos pelas estruturas, pelos programas, e fomos perdendo o impacto, entende? Ganhamos muito poder financeiro, político, mas perdemos o impacto, porque perdemos o discipulado. Nós precisamos de um avivamento dos odres novos.
Nós precisamos voltar a ser e fazer discípulos. Mas isso é muito desafiador, pastor, é meio desgastante. Sim, é desgastante. Tem até um amigo meu, um pastor muito brincalhão, lá de Belém do Pará, que ele tem uma versão apócrifa, mas é interessante, uma versão apócrifa para aquele episódio da tempestade, dizendo esse meu amigo, que naquele dia, Jesus já cansado, final do dia, ele olhou para os 12, deu um desânimo nele, porque às vezes dá desânimo, irmão. Eles deram trabalho para Jesus. Olha, eles deram tanto trabalho para Jesus, que um dia Jesus desceu de uma vigília. Você vai se lembrar. Jesus foi para um monte com 3 deles e o céu desceu lá. Quando Jesus desce da vigília, ele encontra os outros 9 lutando com o demônio e não conseguia expulsar aquele demônio. Você sabe o que Jesus falou? Jesus falou assim, ele pensou alto na verdade, ele falou assim, até quando vos sofrerei? Você já leu isso? Até quando vos sofrerei? É que você nunca pensou no que significa isso. Que Jesus estava falando para aqueles 9. Gente, vocês estão sendo um sofrimento para mim. Até quando eu vou sofrer vocês? Bom, não é fácil fazer discípulos, não. Eu falo por conta própria. Aí diz esse meu amigo que naquele dia, então Jesus, depois de trabalhar, de servir a multidão, enfim, fim do dia, Jesus olha para os 12. Olha para o barquinho, olha para a tempestade se formando, os 12, o barquinho, a tempestade. E aí Jesus fala assim, pessoal, entra no barquinho, vão vocês, hoje eu não vou não, vou depois, vai, some. Quem aqui já pensou em botar um discípulo no barquinho e falar, some da minha vida, pô? Você é fazedor de discípulo? Eu já pensei em botar uns discípulos mesmo no barquinho. Dá uma vontade. Mas aí diz esse meu amigo que Jesus foi orar e o pai falou, mas filho, esses são os que eu te dei. E aí Jesus foi correndo sobre as águas resgatar a turma. É apócrifo. Apaga isso aí, tá? Amados, é um trabalho. É um trabalho, é por isso que é fazer discípulos. Mas é à medida em que nós vamos removendo a casca, que a espiritualidade vai acontecendo. E olha só, querido, até onde vai esse processo? A minha Bíblia diz que Jesus lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer, Jacó fez isso, né? Deixando aparecer a brancura das varas. Uau! Olha que coisa linda. Então esse trabalho de cavar, de ferir, de tratar, de confrontar, ele tem que ser feito até o quê? Até que a brancura da vara se manifeste. O que é a brancura da vara? É a parte interna, é aquilo que está lá dentro, é a espiritualidade, é o fruto do Espírito. Quando aquilo que está lá dentro se manifesta e todo mundo pode ver, então nós estamos chegando no ponto que tem que chegar. Você está entendendo? Amado, veja bem, quando você se converteu, vê se a minha teologia está certa, pastor. Quando nós nos convertemos, você já se converteu, né? Se não converteu ainda é hoje, hein? Mas a maioria aqui eu já vi, já se converteu. No dia que você se converteu, você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo veio habitar em você, confere? E o Espírito Santo é Deus, confere? Está certa a minha teologia? Bom, então se o Espírito Santo é Deus e habita em você, então todas as virtudes de Deus estão dentro de você. Onde é que está o amor de Deus? O amor de Deus já está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, é o que diz a palavra. O amor de Deus bate no peito, está aqui, ó. Está aqui dentro. Onde é que está o poder de Deus? Está aqui dentro. Onde é que está, meu irmão, a paciência de Deus? Aí eu já vi que os irmãos não estão muito seguros, né? Pastor, a paciência eu acho que não está aqui não. Não, mas está aí dentro. E qual é o problema? O problema é que está dentro. E o que tem fora? Casca. Carne.
Então a carne tem que ser removida para que o que está dentro, a brancura da vara, apareça. O João, que era um galinho de briga, depois de cavado, trabalhado, ele virou esse tchuque-tchuque que fala, filhinhos. É lindo o processo discipulado, difícil, mas é maravilhoso. E eu preciso terminar porque o pastor avisou que depois que desse 45 minutos ia abrir um alçapão aqui. Então Mas até onde vai isso, irmãos? O discipulado, eu estou trabalhando em algumas vidas para que elas se tornem referência. Então a brancura da vara, a espiritualidade, o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, domínio próprio, aquelas coisas contra as quais não há lei. Quando essas coisas aparecem na vida de alguém, essa pessoa se tornou uma referência, um modelo de crente. E aí vem o último conceito, tão importante. O que Jacó fez com as varas quando elas estavam prontas? Guardou? Foi isso que ele fez? Não. Jacó expôs as varas. Jacó fincou as varas diante do rebanho, para que elas causassem uma influência sobre a multiplicação das ovelhas. Jacó transformou as varas prontas em líderes. Esse é o projeto de Deus para a igreja. Você pensa que você foi salvo para ficar aí engordando, recebendo a palavra, não. Você foi salvo para ser formado, e uma vez formado, uma vez maduro. Não é perfeito, não é sinônimo perfeição e maturidade. Nós buscamos maturidade. Quando uma pessoa é madura, quando o fruto do Espírito está clara, essa pessoa precisa aceitar o desafio da liderança. O que é se tornar um líder? Mandar em pessoas? Não, é se oferecer como modelo, é dizer, olha para mim, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Eu aceito que você escrutine a minha vida, para que daquilo que eu tenho de marca de Cristo, eu possa transferir para você. Liderança. Eu acredito que muitos de vocês aqui, depois de servir a Deus e se colocarem debaixo do cuidado e da formação dos seus líderes, se tornaram boas referências. Você tem uma vida santa, você é uma pessoa temente, você tem a palavra, a sua família está edificada. Mas aí quando se fala em liderança, você se esconde. Você não aceita o desafio, porque você não quer ser outdoor de nada. Todos nós fomos chamados para nos tornar outdoors do Evangelho. E é na medida em que esses homens e mulheres prontos, maduros, se levantam como líderes, com a visão de influenciar o rebanho, é que nós vamos ver o milagre da multiplicação qualitativa da igreja acontecer. Querido, amanhã eu volto cedinho para casa. O que eu vou fazer lá? Discípulos. Essa é a minha principal ocupação. Eu faço muitas coisas, eu escrevo livros, eu gerencio uma igreja grande. Eu prego todos os domingos para uma multidão, mas o principal que eu faço todos os dias é discípulos. É trazer homens para dentro da minha vida, a fim de transferir para eles as marcas que estão em mim. E depois enviá-los, liberá-los. E como é maravilhoso ver esse processo de multiplicação. Eu termino dizendo o que eu disse no começo. Nós temos um jogo a virar. O Brasil não vai mudar apenas com currais cheios de ovelhas, com templos cheios de crentes. O Brasil só vai mudar de verdade, para valer, no dia em que essa multidão de crentes for uma multidão de discípulos, saindo pelas portas e levando para todos os lugares as marcas do Cordeiro. Uma vida diferente daquela que se vive lá fora, impactante. E eu chamo você para viver essa aventura. Por favor, fique em pé, eu quero orar com vocês. Diga comigo, ide
Diga comigo, igreja, ide e fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias, até o fim. Vamos virar esse jogo, irmãos. Mas onde é que eu começo, pastor? Comece sendo vara verde. Comece voltando para a sua igreja, chamando o líder, a pessoa que está mais próxima de você. Não precisa ser o bambambão, o pastor sênior da sua igreja. O líder que toca a sua vida. Chega para ele e diz para ele: me forma, mexe, trabalha, desafia. Eu estou disposto. Eu sou uma vara verde. Amém? Se você se oferece a Deus para ser um discípulo, porque somente os discípulos conquistam a autoridade para se tornarem fazedores de discípulos. Se você se oferece a Deus para ser um verdadeiro discípulo, levanta bem alto a sua mão. Sabe, quando Jesus passou na coletoria e disse para Levi e Mateus: ei, você quer? Então vem.